Olá, oitavo ano. Vamos então para a nossa segunda aula sobre o imperialismo na África e na Ásia. Então, na aula anterior, vocês tiveram então uma noção do que se trata esse imperialismo, essa dominação dos países mais ricos sobre países mais pobres, uma dominação em vários sentidos, política, econômica e também militar. Tá? Então, agora nesta aula nós veremos como que ocorreu efetivamente esta dominação, esse imperialismo na África e também na Ásia. Então, a ascensão europeia e a partilha colonial. Bem, a dominação europeia visava, no primeiro momento, a obtenção de matéria-prima para a produção industrial que estava esgotando na Europa. Então, a Europa já não tinha mais matéria-prima suficiente para atender a demanda da indústria. A Europa também visava fontes de energia como carvão e petróleo também para as indústrias e, claro, o mercado consumidor, alguém para comprar o produto finalizado das fábricas. Perceba então que tudo está ligado à fábrica. Então podemos dizer que a Revolução Industrial vai ser a causa da expansão imperialista. Só ocorreu esse tipo de imperialismo por conta da industrialização, por conta da Revolução Industrial. Então, a busca por matéria-prima é porque já havia esgotado na Europa. A busca por fontes de energia porque também havia se esgotado na Europa. E também a busca de mercado consumidor porque também havia se esgotado na Europa. Se a Europa está tudo esgotada, então é necessário buscar em outras regiões. Então, vai ocorrer, primeiramente, a dominação da África. Então, iniciam com áreas de influência na África, porque num primeiro momento os europeus não queriam investir ou ocupar esse território, tá certo? Mas aos poucos começou a enviar pessoas para o continente europeu, autorizando missões religiosas, tanto católicas quanto protestantes, também a instalação de empresas privadas nesses países europeus. Então eles podiam se instalar nessa região. Então, no primeiro momento, vai as missões religiosas, empresas privadas, mas o governo dos países europeus ainda não está totalmente influenciando nos países africanos. E aí, aos poucos, eles começam a se mover para a África, a ter um deslocamento de europeus para o continente africano. Começaram conquistando áreas próximas a rios e depois começaram a adentrar cada vez mais no território. Esse processo de entrada no território africano vai se intensificar quando se descobriram minas de diamante na região do Transvaal em 1867 e também a região rica em cobre da Rodésia em 1881. A Alemanha, vocês se lembram da unidade anterior, que ela se unificou mais tarde. Ela nasceu como um país, como Estado Nacional, muito mais tarde com relação aos outros países europeus. Outros europeus já haviam nascido como Estado Nacional há séculos. A Alemanha, com a Itália, vai ser uma das últimos países a se unir como Estado Nacional. E quando eles nascem enquanto país, se unificam, eles já estão atrasados nesse processo de exploração e imperialismo. Então, eles já tinham indústrias, em algumas indústrias, fortaleceram a indústria no seu território e agora precisavam ocupar também regiões da África e da Ásia. Mas perceberam que outros europeus já estavam à frente. E que essa disputa entre europeus por territórios que estão limitados, em algum momento poderia se intensificar, chegando ao ponto de entrar em conflitos armados. Então, para evitar esses conflitos armados entre as potências europeias, a Alemanha teve a iniciativa de convocar a Conferência de Berlim, a famosa Conferência de Berlim. Então, convidou países europeus para participar dessa reunião, dessa conferência, e os objetivos vocês podem acompanhar na apostila de vocês na página 33. Então vejam só o que fala sobre a Conferência de Berlim, prestem bem atenção porque essa conferência foi muito importante. Então o principal item da agenda era resolver a questão dos direitos de navegação no Congo e no Níger. Não confundo com Nigéria, tá? São regiões diferentes. E mais amplamente elaborar um esquema organizado para a ocupação da costa da África. Quando a Conferência de Berlim terminou em 26 de fevereiro de 1885, os delegados tinham resolvido manter a livre navegação no Congo e no Níger e deixar a bacia do Congo como uma zona de livre comércio.
Eles também concordaram sobre novas regras básicas para a ocupação europeia no litoral. Daí em diante, ou seja, a partir da Conferência de Berlim, qualquer Estado que quisesse reivindicar terras africanas em qualquer parte do litoral era obrigado a notificar com antecedência outros Estados que assinaram o Acordo de Berlim, a fim de que pudessem dar a conhecer todas as suas próprias reivindicações. Além disso, para serem válidas, todas as reivindicações futuras deveriam ser apoiadas por ocupação efetiva. O que quer dizer essa ocupação efetiva? É que esse país, para reivindicar uma posse na África, ele deve ter europeus ali administrando, ocupando esse território, efetivamente. Tá certo? Então tem que ter a presença do europeu no território africano, na administração, na exploração, tem que ter uma população europeia ali. Agora, um ponto importantíssimo aqui. Perceba que na Conferência de Berlim, em nenhum momento foi citada a presença de africanos. Portanto, esta partilha, essa decisão de ocupar efetivamente o território africano foi única e exclusiva dos europeus. Não há participação africana aqui, tá certo? Então, é uma invasão do território africano. Bem, a Conferência de Berlim, então, vai marcar o início de uma mudança nas posturas das potências europeias, como a França, Reino Unido, Alemanha, Portugal, Espanha, Itália e Bélgica, porque agora eles precisam efetivamente ocupar o território. Agora eles se deslocavam parte dos seus habitantes para a região e também oficiais para a ocupação do continente. Eles precisavam estar presentes no continente. Bem, mas a África já estava lá, a população africana já estava lá, então é importante saber como que era a África antes dos europeus. Aquela África subsaariana, aquela África abaixo do Saara, porque a região norte do Saara, gente, a região do Saara e norte do Saara, ela havia sido ocupada desde a Idade Média pelos árabes, portanto já era uma região dominada, ocupada e tudo mais. O foco vai ser na África subsaariana, na chamada África Negra. As populações da África subsaariana eram pequenas comunidades agrícolas que trabalhavam numa produção coletiva, portanto era uma realidade muito diferente da dos europeus. A terra era de uso comum, portanto não há propriedade privada na organização africana. Tá? É uma organização tribal, portanto não há uma propriedade privada. A terra é de uso comum da população. A família vai ser a unidade básica das comunidades, portanto, enquanto a sociedade europeia ela é organizada em torno das cidades, de um grande núcleo social, na África ela gira em torno da família, são núcleos pequenos, sociais pequenos. Então a família era o centro de todas as outras relações, as relações se davam por família. E essas famílias não eram famílias restritas, eram famílias estendidas, que incluíam inclusive parentes distantes. E dependendo da localidade do continente africano, lembre-se que nós estamos falando de um continente, portanto é imenso, há muitas etnias e muitas culturas diferentes, uma diversidade cultural muito grande. Dependendo da localidade, essas sociedades elas eram matrilineares, ou seja, ao invés da liderança ser passada de pai para filho, como na maioria dos lugares ocorre, em alguns lugares da África era matrilineares, ou seja, a liderança era de mãe para filha. Portanto, eram sociedades matriarcais, dominada e comandada, liderada pelas mulheres e não pelos homens. Havia uma economia doméstica, tá certo? Então, para a família. E o trabalho era dividido entre os sexos. Os homens trabalhavam fora das aldeias e comunidades criando gado, caçando, pescando, e as mulheres nas atividades internas, cuidando dos filhos, da agricultura, preparando comida e assim por diante. A ideia de Estado, ou seja, a ideia de um país, de um Estado nacional, ela não vai se desenvolver em toda a África. Portanto, essa noção de país que os europeus têm, certo? Na África não eram todos os lugares que tinham, eles não achavam necessidade de se organizar enquanto um país, era uma comunidade ali compartilhada, etc. E não precisava ser numa ideia de Estado nacional, ou seja, de uma fronteira limitada, de ter uma liderança para governar todo aquele território limitado, de ter moedas, e ter, enfim, de todas aquelas ideias que partem
que fazem parte de um Estado nacional. E nos lugares que o Estado surgiu no continente africano foi por necessidades comerciais, uma sociedade que cresceu muito em termos populacionais, que para facilitar a organização criaram um Estado, mas isso não era em todo o continente. Agora, a relação dos europeus então com os africanos, a relação entre africanos e europeus. O contato dos europeus com os africanos é muito antigo, ela começa a intensificar lá nas grandes navegações com o tráfico negreiro, mas o que nós estamos estudando aqui vai ser do final do século XIX, vai ser o processo imperialista do final do século XIX. A África, entre África e Ásia, ela vai ser mais explorada pelos seguintes fatores: ela tem mais proximidade com a Europa, os recursos econômicos e militares eram inferiores aos dos europeus, então as armas europeias eram modernas, tinham maior quantidade, então facilitava a dominação dos africanos. E um outro problema é que em muitos lugares da África havia problemas internos entre os grupos africanos, o que torna fácil a dominação. Então os europeus vão aproveitar essa fragilidade para dominar o território. E o fim do tráfico de escravizados do final do século XIX, ou seja, num período muito próximo ali, afetou economicamente algumas localidades que viviam do tráfico de escravizados. Portanto, essa fragilidade econômica facilita então a entrada do europeu, fornecendo ali investimentos, dinheiro para suprir essa crise econômica e, consequentemente, dominando esse território. Portanto, facilitou muito a dominação dessas regiões. Ocorreram revoltas e resistências do processo de imperialismo, de dominação dos europeus, mas foram ações isoladas insuficientes para colocar os europeus para fora do continente africano. E um outro detalhe importante é que os europeus sabiam muito mais sobre os africanos do que o contrário. Os europeus investiram muito no estudo do continente. Eles achavam aquilo tudo novo, uma coisa exótica, embora estamos falando aí do século XIX, gente. Mas, veja, os estudos, a comunicação ainda era bem precária, tá certo? Então, os europeus enviaram cartógrafos, geógrafos, missionários religiosos, aventureiros, para explorar o continente africano e obter mais informações sobre o continente. Então, promoveram essas expedições. Veja só na página 34, falando sobre essas expedições europeias. Então, os exploradores e os missionários, esses são religiosos, né, que viajaram para a África, também contribuíram para que a conquista de várias regiões do continente fosse realizada com sucesso. Cartógrafos, geógrafos, missionários religiosos ou apenas aventureiros, esses exploradores deixaram diários e mapas com informações que foram utilizadas pelos militares que tinham por objetivo dominar regiões e promover a exploração das riquezas. O escocês David Livingstone foi um dos principais exploradores do continente africano. Ele percorreu o interior do continente com o objetivo de encontrar a nascente do rio Nilo. Em sua segunda viagem, contraiu malária e ficou doente muitos meses desaparecido. Foi então enviado à África o jornalista galês o Henry Morton Stanley com o objetivo de encontrar Livingstone. Então era muito frequente. Inclusive, gente, muitas histórias vão ser produzidas inspiradas nesse contexto. Então vocês podem ver, por exemplo, a história do Tarzan, que vai ser inspirada. Lembre-se que a história do Tarzan foi a partir de um acidente, né, com seus pais. Ele caiu então numa floresta e foi criado lá pelos animais. Os seus pais eram exploradores. Quando ele conhece a Jane, né, que também são grupos de exploradores na região. Uma outra história da época, que é inspirada na época, muito conhecida também, é as aventuras de Tintin. Tintin era belga, ele era um jovem investigador da Bélgica e ele vai para o Congo. Uma das aventuras dele é no Congo, é na África. Tá certo? Então muitas dessas histórias surgem nesse momento e sempre colocando o europeu como superior. Veja, nos desenhos, nas histórias do Tarzan, o Tarzan branco consegue falar e os personagens africanos fazem sussurros, fazem urros, não conseguem comunicar com os europeus. Tá certo? Então há ali uma demonstração clara, ali, uma tentativa de demonstrar a superioridade branca europeia com relação aos negros africanos. Tá? Histórias que hoje, claro, fizeram ali adaptações, mas que na época tinha uma conotação racista muito, muito forte, muito grande. Os franceses vão ocupar a região da Argélia, explorar os recursos naturais da região, tomar posses das terras produtivas da Argélia e, inicialmente, eles instituíram apenas uma administração militar.
Só que os líderes locais, os líderes argelinos, políticos, vão permanecer no poder. E aí, posteriormente, eles vão implantar ali um governo civil, ou seja, um governo francês na Argélia. O governo tratava com muita violência a população local e exigiam trabalho no cultivo de oliveira, de vinha, de trigo para exportação. Então, uma exploração, gente, que pode ser considerada como uma escravização da população local. A África, então, vai se tornar local de fornecimento de matérias-primas e produtos de interesse comercial aos europeus. Então, vai ser essa fonte de fornecimento, né, de matérias-primas e produtos. E a França, além da Argélia, vai anexar os atuais Guiné, Senegal, Níger, Costa do Marfim, Mali, Gabão, Congo, Chad e Marrocos. Os ingleses vão estabelecer primeiramente um protetorado no Egito, porque o Egito é uma região rica e estratégica, e dominar os atuais Sudão, Zâmbia, Zimbábue, Uganda, Tanzânia, Quênia, Gâmbia, Serra Leoa, Gana e Nigéria, certo? E também enfrentaram algumas guerras contra os boeres. Os boeres, gente, eram descendentes de europeus que foram antes para a África, ocuparam uma região lá no sul da África, duas regiões que ficavam próximas ao sul da África, que formavam ali a República do Estado Livre de Orange e também a do Transvaal, ambas ricas em diamante, inclusive a do Transvaal. Eles vão tentar fazer um acordo com os boeres para poder dominar as minas de diamante. Os boeres, evidentemente, como estavam lá há mais tempo, vão recusar. E haverá, então, uma guerra dos ingleses contra os boeres e, evidentemente, os ingleses terão mais sucesso. Bem, esses problemas aí, esses conflitos não vão parar por aqui, mas para não ficar muito extenso, nós vamos deixar para as próximas aulas.